Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva aqui pelo canal Fator Político BR, que hoje conversa com o senador Eduardo Girão. Seja bem-vindo, obrigada por participar aqui conosco. Eu que agradeço, Berenice, sou um grande admirador do seu trabalho, o Fator Político está aí chegando com muita força e estamos aqui às ordens diretamente do Senado Federal. É isso aí, porque os trabalhos não param, mesmo tendo uma semana curta. Essa semana temos um feriado, salvo me engano, na quinta-feira, mas os trabalhos não podem parar, né, senador? Mas a gente já está nesse final, caminhando aí para o final do ano, né? E aí chega aquele momento em que eu gostaria de saber a análise dos parlamentares, a sua em específico, sobre os primeiros meses do governo Lula, né? Há quem diga que a economia pode entrar em colapso a partir do ano que vem. E temos, inclusive, uma informação, já a produção vai colocar aqui na tela, de que parece que algumas coisas, algumas contas já estão sendo colocadas sob sigilo pelo governo Lula. Pois é, Berenice, ou a gente aprende por amor ou pela dor, né? Então, esse governo é um governo que passa o tempo todo querendo perseguir seus adversários, é um governo da revanche, da vingança, e o brasileiro ele não está acostumado com isso. Então, as pessoas estão percebendo, inclusive quem votou no Lula já está torcendo o nariz, né, porque essa realidade de extravagância com dinheiro público, né, chegou aí a gastar centenas de milhares de reais com a questão de imóveis para o Palácio do Planalto, querendo trocar avião, aerojanja para uma cama de casal king size, uma série de outras situações aí. Só nesse primeiro semestre chegamos a perto aí de 50 milhões de reais em gastos com viagens internacionais, assim, quase que um turismo, né, desse governo, que se dizia o governo do amor, né, que se dizia o governo que iria pacificar o país, mas está fazendo o inverso. O que a gente vê é que o exemplo, e a gente tem que perceber de cima, o exemplo tem que vir de cima, mas não. O que de cima vem é algo muito negativo para o país, mas eu confio demais na capacidade de reflexão, especialmente dos brasileiros, que estão começando a voltar às ruas, né, tendo em vista essa dobradinha, essa dupla dinâmica que é o governo Lula e o STF, um alinhamento ideológico total, e o brasileiro ele não quer uma Venezuela, não quer uma Cuba aqui. Nosso país tem valores, tem princípios em defesa da família, da vida, que eles não têm nenhum apreço, nem a democracia, quem está no poder hoje, né, os donos do poder, e nós vamos aqui fazer o nosso trabalho, denunciar, para que a população chegue perto dessa casa. Finalmente, o Senado Federal começa a reagir, né, aos abusos que vêm do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aí com uma tramitação rápida agora da PEC número 8, que é para regular as decisões democráticas, praticamente acabar elas, né, que tem sido um festival de arbitrariedades, né, que beneficiam aí corruptos, pessoas que não têm nenhum escrúpulo, nenhum compromisso com o país, em detrimento das pessoas de boa índole. Então, nós vamos estabelecer limites para esses pedidos de vista também. Já está na pauta desde a semana passada, já girou 2 sessões. Vamos para a 3ª e 4ª essa semana, para na 5ª a gente poder votar e dar um basta nisso, assim como a PEC antidrogas também, Berenice, que amanhã, terça-feira, a gente faz uma audiência pública, um debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com a liderança do senador Efraim, para que a gente traga o protagonismo para o Senado, já que o Supremo quer usurpar a competência dessa casa nessa questão de droga, que nós já votamos 2 vezes, tolerância zero ao porte da maconha, mas o Supremo quer legislar. Nós não vamos deixar, porque o povo brasileiro está apoiando o Senado e está gostando de ver essa reação para que exista uma verdadeira harmonia e independência, separação entre os poderes que hoje não tem. Um poder, ou melhor, os dois, estão esmagando
o legislativo brasileiro. Pois é, já já a gente vai entrar nesse assunto, mas antes eu queria a sua análise em relação a essa manchete que chamou muita atenção, né? Porque o governo colocou em sigilo os presentes e gastos da primeira-dama em viagens. Muito estranho, né, senador? É o governo do sigilo, né? Não é a primeira vez que se faz isso, né? Com gastos públicos. A gente tem visto outras medidas aí do governo Lula tentando esconder da população o que já começou a vazar, né? Se eles chegaram ao ponto de esconder, Berenice, quem esconde imagem do dia 8 de janeiro, como eles esconderam na CPMI, todo mundo viu. Ali desmoralizou completamente esse governo Lula, que fez um desrespeito flagrante à população brasileira, que nos colocou aqui no Senado, lá na Câmara dos Deputados, para buscar a verdade sobre a questão do que aconteceu no dia 8. E o governo flagrantemente foi omisso. Nós demonstramos isso, mesmo com o sequestro da comissão, que é um instrumento típico, histórico, da minoria, da oposição. Nós abrimos a CPMI, o governo foi lá, fez de tudo para que ela não existisse, inclusive com propostas milionárias, aí, dezenas de milhões, para deputados retirarem as assinaturas, entregando cargos no governo federal. A própria mídia denunciou isso, mas quando vazaram aquelas imagens do general do Lula servindo água junto com a sua equipe naquele 8 de janeiro, enquanto eles tinham 5 mil homens à disposição, sem falar na Força de Segurança Nacional, para evitar a quebradeira, tudo era evitado ali, mas deixaram acontecer, né? E as imagens eles não entregaram, porque ia mostrar a Força de Segurança Nacional parada, bastando um comando do ministro Dino, que não deu esse comando, né? Que deixou isso acontecer no nosso país, e a negação das imagens foi por isso. E eles, inclusive, colocaram o DNA, né, as digitais nas votações para não trazer o diretor da Força de Segurança Nacional, que era uma testemunha ocular e que ia dizer para o Brasil, acredito, por que a Força de Segurança Nacional não agiu como em outras manifestações que tivemos aqui. Então, esse governo se aproveitou, infelizmente, da situação. A gente não vive uma democracia no Brasil, não vive. Eu estou procurando denunciar, Berenice. E hoje, inclusive, tem eventos nos Estados Unidos, onde tem grupo de advogados que tiveram seus direitos vilipendiados, seus clientes, né, no dia 8 de janeiro, direitos humanos aqui jogaram na lata do lixo e não tem ampla defesa. E eles estão denunciando hoje em Boca Raton, tiveram em Orlando. Eu já fui na Argentina denunciar isso, com os ex-presidentes ali da Argentina, do Chile, da Bolívia, da Colômbia. Eu pude, junto com o senador Sérgio Moro, junto com o governador Caiado, também foi a senadora Tereza Cristina, falei do que estava acontecendo no Brasil. Nós temos que denunciar lá fora, cidadão de bem tem que fazer isso, inclusive também em Lisboa, num congresso conservador, que houve lá agora, antes do dia 12, eu pude comparecer e também denunciei o que o Supremo Tribunal Federal, especialmente, tem feito, alguns ministros, com o país, com assim, arbitrariedades para calar a população, caçando parlamentares, tirando jornalistas os seus passaportes das redes sociais, bloqueando conta bancária. Nunca se viu esse tipo de situação, mas o Brasil está vivendo essa chaga aí da caçada à liberdade de expressão. Tem razão, senador. E como o senhor bem ressaltou agora há pouco, né, o Senado parece estar reagindo, né, buscando o seu protagonismo. Nada mais do que já não cabe ao legislativo, né? E de forma inédita, a gente lembra que o Senado rejeitou na semana passada a indicação para a Defensoria Pública da União. O nome era do Igor Roque, né, que deveria, então, comandar a Defensoria.
No entanto, essa nomeação foi rejeitada com 38 votos contra versus 35 favoráveis. Isso, na sua opinião, então, indica uma reação do Senado? Indica uma reação da sociedade brasileira. Eu vejo que quando a sociedade, a população que está gostando de política, viu, Berenice? Essa é a grande notícia. O brasileiro está acompanhando, está se manifestando, já inclusive voltando às ruas com a história do aborto aí, e ele está levantando o Senado, né? Essa pressão, ela vem de fora para dentro. Então, a rejeição do nome do defensor público geral tem todo um contexto político envolvido, uma mensagem clara lá para o Planalto, que nós não aceitamos o ministro Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai encontrar muita resistência aqui, por tanta chacota feita com essa casa, desrespeito, né? Aí tem aquela coisa, a soberba precede a queda, e a gente tem visto o ministro tá desrespeitando o tempo todo os parlamentares, querendo regular a mídia, né? Ele mesmo falou que se o Congresso não fizer, ele tem alternativas para fazer, ou o STF, ou seja, é um jogando a bola para o outro lá e a população no meio. Então, foi uma vitória a rejeição do defensor público indicado pelo Lula, nada contra a pessoa, mas é um contexto político, né, de um governo que não se dá o respeito, que coloca os carros nas frentes dos bois para coisas que não são de interesse da população, né? É um governo que, desde o momento que assume, e você lembra da carta aos cristãos que foi feito na época da campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um estelionato eleitoral, porque logo quando ele assumiu, ele tinha prometido respeitar a vida plena em todas as suas fases, lá na campanha, com direito à carta aos cristãos, mas quando chegou o seu governo, através da ministra da Saúde, ela esteve aqui semana passada, eu perguntei sobre isso, ela se calou, né? Inclusive não quis receber... Ficou sem resposta. E não quis receber, assim como fez o ministro dos Direitos Humanos, esse bebê, que é o símbolo mundial pró-vida. Eles não são ministros apenas dos abortistas, não. Eles são ministros de todos os brasileiros. E 85% da população brasileira é a favor da vida. Mostra aí o sectarismo deles, mostra a intolerância, né? Então, o que é que eu quero dizer para você? É que o governo, quando assumiu o governo Lula, tudo aquilo que ele se comprometeu, ele fez o contrário. Ele tirou o Brasil de um acordo internacional pró-vida, primeira coisa. Depois, ele passa a mão na cabeça de estupradores, quando revoga uma portaria do governo anterior para a pessoa vítima de estupro denunciar isso à polícia para ir se buscar. Ele retira isso, que é a política pró-aborto também, né? Sem falar na questão das drogas, que o governo Lula assina, a ministra Nízia Trindade assina, outorga ali, né, aquele absurdo do Conselho Nacional de Saúde, a resolução número 715, que defende a legalização da maconha e do aborto no Brasil. Ou seja, estão pensando que vão enganar quem? Eles querem destruir a família brasileira, e o Senado, junto com a Câmara dos Deputados, já demonstraram que não aceitam esse tipo de coisa. Pois é. E, bom, são duas pautas importantes essa que o senhor citou, né? Tanto a questão da descriminalização das drogas, como também a autorização do aborto, né? São casos emblemáticos, onde partidos, né, pequenos partidos, eles acionam a justiça e judicializam. A partir de então, o STF acaba mudando o que está na lei. O que o senhor acha que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Olha, você sabe quanto é que custa, Berenice, o Senado para rodar? Ele custa quase 6 bi. B de bola e de 6 bilhões de reais do teu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro de quem está assistindo a gente, né? E a gente já fez leis sobre isso. Essa questão das drogas, por exemplo, 2 vezes nós fizemos leis sobre isso. Uma no governo Lula, há 9 anos atrás, e outra no governo Bolsonaro, em 2015. E pelas 2 vezes, acredite, se quiser, nós dissemos que a tolerância era 0 à questão do porte de droga.
leis sancionadas. Você imagina, 513 deputados federais pagos por você, por nós, mais 81 senadores, também pagos por nós, que legislaram, que debateram, que aprovaram 2 presidentes da República de posicionamentos ideológicos, políticos diferentes, o Lula e o Bolsonaro, em momentos diferentes, sancionaram, e aí vem um ministro que não teve voto de ninguém, né? E vai e começa um processo, como está lá, 11 ministros do STF querendo usurpar a nossa competência. Não, nós fomos eleitos para isso, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos legislar pela 3ª vez. É isso que eles querem? Nós vamos legislar pela 3ª vez. Então, amanhã, inclusive, tem esse debate aqui na CCJ sobre a PEC antidrogas. Sobre o aborto, o próprio ministro Barroso sentiu que o povo brasileiro não tolera isso. Já existe uma consciência de que a vida do bebê começa na concepção e que a saúde da mulher fica abalada para o resto da vida quando se tem a prática nefasta do aborto, né, que deixa consequências de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem mental e até física para a mulher, com possibilidade de envolvimento com álcool e drogas maior do que as mulheres que não optaram pelo aborto, que tem uma possibilidade maior do envolvimento com síndrome, que tem a síndrome do pânico, depressão e a grande chaga do momento, grande pandemia, que é o suicídio. Então, é algo que o brasileiro não aceita isso, sabe que são 2 vidas envolvidas, inclusive Estados Unidos, que legalizou o aborto há 50 anos atrás, já está voltando atrás, porque a ciência hoje mostra que a vida começa na concepção. Esse bebezinho, ele tem 11 semanas, que é o período que o STF quer legalizar. Tem um fígado formado, os rins, tem até digital esse bebê. Mas antes desse bebê, um carocinho, imagine um carocinho entre feijão e arroz, já tem um coraçãozinho batendo ali com 18 dias da concepção. Então, é inaceitável esse tipo de coisa. O brasileiro não vai manchar essa nossa bandeira aqui do sangue de inocentes e do sofrimento de mulheres com aborto. Muito bem. Só para lembrar a nossa audiência que nós estamos falando de casos que foram judicializados por partidos e que devem ser decididos ali no plenário do STF. Mas quando se trata de uma decisão monocrática, né, senador? Aí, no Senado, vocês já estão buscando ferramentas para evitar que decisões monocráticas por parte de um ministro do STF mudem todo o contexto de uma legislação. Finalmente, a proposta de emenda à Constituição que limita essas decisões monocráticas está avançando aí na casa. Está avançando, a votação final deve ser na próxima semana, quando passar esse feriado, nós vamos ter aqui os senadores todos presentes, e eu quero convidar você que está nos assistindo para acompanhar o posicionamento de cada senador, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, cobrar eles uma posição para votar a favor dessa PEC, que é de autoria do senador Oriovisto Guimarães e a relatoria do senador Espiridião Amin. Muito bem feita a proposta, inclusive debatida a exaustão aqui na casa, e essa votação é fundamental que a gente aprove no Senado, para ir correndo para a Câmara, para também lá ser aprovada, para que a gente possa botar um tipo de freio no Supremo Tribunal Federal, que se acha dono do país e tem promovido uma insegurança jurídica sem precedentes na história da nossa nação. Agora, senador, ainda em relação ao STF, nós temos aí em breve uma indicação do presidente Lula, né? O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, até o momento é o mais cotado. O senhor acredita que o nome dele pode ser rejeitado nesta sabatina, já que tivemos um caso inédito em relação à defensoria, caso ele seja indicado mesmo? O senhor acredita que ele possa ser rejeitado? O Senado vai ter coragem? Eu acredito que a população vai ser um fator importante nisso, porque a população está se sentindo assim, desrespeitada por esse ministro, que fez todos os índices de segurança
piorarem no seu estado. Ele já traz uma bagagem negativa lá do estado dele, do Maranhão, né? E brincou aqui com a CPMI, botou os seus parlamentares para ocupar, o governo Lula ocupou, tomou de assalto, e ali a maior bancada que tinha praticamente, com um número igual de São Paulo, era do Maranhão, né? Então todo mundo viu a blindagem que foi feita ao ministro Dino, ao governo Lula, do que aconteceu no dia 8. É um ministro que está vendo as arbitrariedades acontecerem aí a partir do STF e nada faz, não pondera, né? Fica o tempo todo ameaçando, né? Inclusive com posturas assim de um ditador, né? Com relação às redes sociais, com relação a quem pensa diferente dele. Então, acredito que o governo vai ter problema se indicar o nome dele, e a população junto, cobrando, que o voto é secreto. Mas muitos senadores já estão começando a dizer, Berenice, que vão votar aberto, né? Eu sou um que sempre votei aberto e vou continuar votando aberto com relação à indicação. E já digo aqui para você, em primeira mão, nenhum programa eu tinha antecipado isso. Se for o ministro Flávio Dino, o meu voto é não. Pode ter convicção disso, que a gente precisa do Brasil equilibrado, justo, sem animosidade, sem caça às bruxas, né? E que a gente possa ter aí realmente gente competente e sem vínculo ideológico lá no STF. Precisamos de alguém que tenha esse sentimento de pacificação de verdade. E esse é um ponto muito importante que o senhor tocou, senador, em relação ao voto ser secreto, né? A transparência, ela acontece de acordo com cada senador achar que convém, né? Igual a gente teve a votação para a Defensoria Pública agora, recentemente. Nós sabemos o placar, mas nem todos revelam o seu voto. Isso, de certa forma, pode favorecer ou não, né, o ministro Flávio Dino nessa sabatina. O segredismo é sempre algo oculto, né? Algo que não é saudável. Desde que eu cheguei aqui no Senado, eu sempre defendi o voto aberto. Eu apoio propostas nesse sentido, tenho colocado no plenário sempre isso. Isso incomoda alguns colegas, porque eu mostro o meu voto, e eu acho que isso tem que ser uma premissa, especialmente quando é ministro de Supremo, né? Que existe aí uma expectativa grande da sociedade brasileira que está por aqui, né, com as arbitrariedades que estão vindo da nossa corte, que mais parece um tribunal político do que qualquer outra coisa, né? Então, nós estamos vendo o caso aí da Roma, por exemplo, a coisa transcendeu o Brasil, o aeroporto de Roma, as declarações, o segredismo nas imagens, ninguém tem acesso à defesa, né? Agora, para intimidar a família Mantovani, a gente vê todo tipo de situação, como se o Estado aparelhado fosse dos donos de poder, como se a justiça não fosse para todos. Uns têm mais direito do que os outros, né? E a polícia italiana tem uma declaração recentemente, agora, nesse final de semana, dizendo que não, foi aparentemente de leve, tocou nos óculos do filho do Moraes. Então, não foi um tabefe, não foi, graças a Deus, né? Mas a versão que chega é diferente. Sem contar o tempo que essas imagens também demoraram para chegar, né? E assim, em alguns veículos de comunicação, eles colocaram frames, né? Que são fotografias da imagem. No processo mesmo, não aparece a imagem. Já que a gente está falando de vídeo, a gente não está falando de fotografia, né? E o perito lá perseguido, porque tem gente de bem em todo lugar, né? Todo lugar tem gente de bem. E o perito, a Polícia Federal, o departamento, chegou e questionou essa situação, e o perito está sendo perseguido lá, né? Porque questionou. Eu acabei de denunciar isso na tribuna do Senado Federal, né? No pronunciamento que eu fiz hoje. De que forma ele está sendo perseguido? Ele foi ameaçado? O que aconteceu? É o seguinte, esse processo ele tem que ser feito por perito, não é por nenhum outro tipo de profissional, servidor da Polícia Federal. Tem o departamento exclusivo para isso, e não foi feito dessa forma. E houve um questionamento disso, e já tem reações aí do diretor-geral da Polícia Federal contra o departamento dos peritos, que se rebelou contra isso. Então, esse tipo de coisa
tira a credibilidade de uma instituição que é acreditada pela maioria dos brasileiros. É como se a polícia hoje fosse do Alexandre de Moraes, Polícia Federal, como se tivesse a serviço do Flávio Dino. Não pode. Ela é uma instituição, por isso que eu entrei, ainda em 2020, Berenice, com o governo anterior, no começo do governo anterior, do governo Bolsonaro, eu entrei com a PEC da independência da Polícia Federal, dando autonomia para a Polícia Federal, que tivesse, que a gente pudesse, que se pudesse ter, independente de entra governo e sai governo, um mandato para aquele que iria comandar essa importante instituição. Eu acho que isso está mais do que necessário também, e precisamos, assim como a PGR, nós precisamos que se tenha alguém da lista tríplice. É importante que se venha de lá, se respeitando. A PGR praticamente é a única que não se respeita esse tipo de situação, e o presidente da República pode tirar alguém da cartola que mais tenha conveniência naquele momento, na política que ele quer. Isso deve acontecer logo, logo, né? A indicação do PGR também. Também. Bom, já que a gente está falando sobre denúncia, quero aproveitar e falar a respeito de uma denúncia que o senhor fez no Ministério Público Federal para que investigue a questão de um deputado que é da base do governo, né? E ele teria participado, inclusive, da CPI dos jogos de azar. Está sendo elaborado um texto, né, para evitar que essas casas de jogos de azar continuem sendo beneficiadas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que está relacionado esse deputado a algum tipo de casa de jogos, algum tipo de beneficiamento. É isso, Berenice. Nós estamos com um problema gravíssimo hoje no Brasil. É um dos lobbies poderosos que tem aqui dentro, que avança, que é das casas de aposta bets. E eu fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza, e eu posso dizer para você que muitos torcedores, às vezes até que nunca colocaram uma gota de álcool na boca por serem evangélicos, estão hoje adoecidos, estão hoje se perdendo em dívidas, perdendo sua moto, seu carro, sua casa, seu emprego, sua família, e tentando até atentar contra a própria vida no desespero, porque perderam tudo por causa das apostas esportivas. Olha, o futebol é a paixão nacional, né? Então vai diretamente na alma. Quando você vê um ex-jogador ou jogador pedindo para apostar na camisa dos clubes, tendo lá aposte, né? Na televisão ninguém consegue assistir um jogo de futebol, aposte agora. Então é uma lavagem cerebral que a pessoa mais vulnerável que está ali cai mesmo e cai, né? Então, nós estamos tentando... o ideal seria proibir esse tipo de coisa, né? Inclusive, lá na Europa, estão proibindo agora na Inglaterra propaganda em camisa, 1001 ferramentas para bloquear esse tipo de situação. Eu acho que no Brasil nós precisamos fazer isso, seguir esse exemplo, porque está matando a galinha dos ovos de ouro, que é o futebol brasileiro, e empurrando para o abismo os torcedores, né? Os brasileiros que não precisam de mais problemas, já tem problema demais. Então, esse deputado, numa capa de uma grande revista do Brasil, foi denunciado, né, pelo próprio governo federal, né, e dizendo que estava cobrando 39 milhões de reais, se eu não me engano, foi esse o valor, em propina, né, para agilizar a aprovação dessas casas bets e também para proteger alguns poderosos, alguns magnatas lá na CPI, das apostas esportivas, e a gente, com obrigação, chegando uma denúncia, uma grande revista dessa, nós denunciamos esse deputado, aliás, pedimos à PGR que fizesse imediata investigação para que o que está oculto venha à tona, né? Que é saber por que essas propostas de propina, que história foi essa, porque é um deputado da base do Lula, interessado nisso, relatou dessa questão aí para regulamentar essas casas bets, e isso, quando tem esse tipo de coisa acontecendo, é porque algo bom para a sociedade não é, e esse projeto deve ser votado na próxima semana aqui nessa casa, e é bom o cidadão de bem estar atento, porque tem muita gente aí sendo prejudicada com essas apostas.
Bom, e não é segredo, né? Inclusive, está no site da Veja, aqui, o nome do deputado, para quem quiser saber, é o Felipe Carreiras. Ele foi relator da CPI dos jogos de azar. Esse texto, senador, então, vai ser avaliado aí no Senado. Então, os senhores aí têm que ficar de olho com relação aos jabutis e alguma coisa aí que pode estar aparecendo no sentido de privilegiar, né, ao invés de garantir a integridade, principalmente daquelas pessoas que podem ser atingidas. Perfeito. E jabuti, você falou a palavra-chave para esse tipo de projeto, né? Inclusive, tem um jabuti que não é um jabuti, é um dinossauro que colocaram nessa medida, nesse projeto, que veio da Câmara, votado às pressas lá, votado naquelas coisas que a gente sabe como é que funciona. Quando é rápido demais. Quando é véspera de Natal, véspera de Carnaval, votado via remoto, essas coisas excluem o debate. Então, para você ter uma ideia, colocaram lá esses cassinos online. Colocaram, regulamentaram algo que é proibido no Brasil, jogos ilegais, cassino, que se aposta esportiva, está tendo manipulação de jogadores, de juízes, que a gente não sabe mais se o jogo é autêntico ou se é tudo combinado ali, fazendo o torcedor de trouxa, tirando a essência, a beleza do futebol. Você imagina num cassino online, onde você não tem mecanismo nenhum, ali é manipulação pura. Então, é um jabuti não, é um Jurassic Park todo dentro desse projeto de lei absurdo. Eu mesmo conheço vários casos de pessoas que começam a jogar nessas roletas aí virtuais, ganham em um primeiro momento, mas elas são programadas para roubar. Depois, quando você aposta um dinheiro mais alto, ele vai lá e te tira tudo. Tem gente que já gastou dinheiro de casa, tudo. Perdeu a família, porque a esposa fica doida que o marido gastou dinheiro com isso. Enfim, é o fim das famílias também. É isso, exatamente, você foi no ponto. Nós fizemos uma audiência pública aí, Berenice, semana passada, se você puder dar uma olhada lá, fizemos 2. E os assessores que estavam no local ouviram adictos, pessoas que perderam tudo. E eles disseram como é que começou, por curiosidade. E, Berenice, foi uma choradeira dentro da comissão, né, dos assessores, né, porque chocou todo mundo. É uma máquina de destruir mesmo. E outra coisa, sem falar na possibilidade da lavagem de dinheiro e da corrupção, né? Porque aí é uma porta escancarada, segundo grandes instituições, esse tipo o jogo de azar, o nome não é por acaso, ele prevalece exatamente aí também mecanismos para abrir a porta, já que o cerco está, teoricamente, fechando para os corruptos no Brasil. Muito bem. Última pergunta. E é uma pergunta de milhões, hein, senador? É no ano que vem mesmo que nós vamos ter novas eleições para a presidência do Senado, não é isso? Na verdade, o presidente Rodrigo Pacheco tem mais o ano que vem todo, deve ser votado no dia 1º de fevereiro de 2025, né? E é uma eleição que todo mundo sabe que os bastidores já começam a fervilhar, né? Já existe um trabalho forte, né? E a população ela não está no radar ainda, mas dentro de pouco tempo vai chegar, porque é uma eleição chave para o Brasil, né? E as pessoas têm que ver todo o retrospecto, entender, já perceberam. Repito, vou terminar essa entrevista como comecei ela. Ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Então, se esse aprendizado do Senado Federal, nesses anos, eu estou aqui há 4 anos e meio, por exemplo, né? Se tantos pedidos de impeachment engavetados, tanta usurpação do poder legislativo que foi silenciado pelos seus presidentes, tantas outras situações que o brasileiro ficou indignado, né? Se isso não serviu para um despertar, para que na próxima eleição se tenha uma postura diferente. Vale ressaltar que o Senado está acordando, diga-se de passagem. Nesse momento, o Rodrigo Pacheco está dando uma resposta, né? E a gente tem que parabenizá-lo por isso, nesse momento, a preço de hoje. Espero que continue assim,
que a população continue atenta e apoiando, porque tem muitas mudanças ainda a se fazer no Senado, como, por exemplo, acabar com a reeleição no Executivo, que o próprio presidente falou que era a intenção dele debater, temos que debater isso, como também um calendário aprimorar único. Também e aprimorar também, senador, as nossas eleições, né? Existe a PEC do voto impresso, acredito que é o senador Cleitinho, não é isso? É isso, Seria senador excelente se fosse aprovado, né? E a gente não pode esquecer isso, precisa dar mais segurança às eleições, claro, por que não, né? E outra coisa também, um calendário único para eleições, isso é fundamental, Berenice. Já imaginou de 2 em 2 anos ter que fazer eleição? Bota um para prefeito, para governador, para senador, e isso está crescendo aqui, esse desejo, isso vai economizar muito dinheiro do contribuinte, né? Enfim, nós temos muita coisa ainda daqui para o final do ano. Tem esse orçamento secreto que teima ainda. A gente pensa que foi resolvido, mas tem essa RP8 aí, mudou de nome, e a gente precisa ficar atento. É uma luta constante aqui, mas com a graça de Deus, o bem, a verdade, a justiça hão de triunfar nessa nação, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É isso. O senhor pensa, então, em disponibilizar seu nome em 2025 para concorrer aí à presidência do Senado? Olha, se não tiver alternativas, assim, é claro que é tudo uma construção, nós temos excelentes nomes também na oposição, mas eu, estando aqui, Deus me dando saúde e me mostrando que eu fique aqui, que eu esteja aqui, pode ter certeza que eu não descarto, porque nós estamos aqui para servir. Já fiz isso no começo desse ano, né? Na última hora ali, no nome de um bem maior, apoiei o senador Rogério Marinho no plenário, na hora da votação, para dar uma força-tarefa, mas ainda o jogo foi muito bruto. Você viu que a própria mídia divulgou que ministros do STF estariam ligando para os senadores para pedir voto no atual presidente. Isso aí é um jogo bruto, né? E fora o governo Lula, que estava atuando claramente aí, com tudo que tem direito para também influenciar. Então, é um jogo bruto, mas eu acho que um dia a roda trava, como aconteceu em alguns momentos da história, mas o povo tem que estar junto. Não pode desistir da política, não desista da política, porque Platão dizia, há 350 anos antes de Cristo, o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, vamos ocupar os espaços, você que está nos assistindo também. É isso, senador Girão, muito obrigada. Eduardo Girão, né? Tem que falar o nome completo. Muito obrigada pela sua participação, por tirar um tempinho para falar com a nossa audiência. Fique sempre convidado para voltar mais vezes aqui ao nosso canal. Uma honra, parabéns, Fator Político, parabéns a você, Berenice, pelo grande trabalho. Você é uma jornalista independente que faz um trabalho diferenciado, os colegas reconhecem aqui, né? E eu acho que isso é muito importante para a nossa democracia. Parabéns a todos vocês que fazem esse canal tão importante. Um grande abraço, sempre às ordens aqui. Grande abraço também. E a gente segue por aqui. Antes de você ir embora, não se esqueça de deixar o like, o gostei e compartilhe também essa super entrevista nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Compartilhe informação com transparência e compromisso com a verdade. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para o Fator Político BR. Até a próxima!